conduzir eles pelo caminho mais fácil ou conduzir eles pelo caminho mais difícil, fazendo eles rodear pelas montanhas que davam acesso ao Mar Vermelho. Então o Senhor falou bem assim: eu não vou deixar eles irem pelo caminho mais fácil, porque quando eles verem a guerra, eles vão ter medo e vão voltar atrás. Mas a Bíblia nos diz que esse povo foi refém de Faraó, sendo escravo, só construindo. Eles não tinham tempo de lazer e nem muito tempo também para com a família, que era o tempo todo trabalhando, porque escravo não tem descanso. E a Bíblia diz nesses versículos que quando Deus intentou conduzir eles pelo caminho mais difícil, a Bíblia também vai dizer que eles estavam armados. E agora sempre fiz essa pergunta e eu torno a fazer: como que um Deus tão poderoso que Ele é, e isso eu tenho convicção, o povo passou o tempo como escravos, e o Senhor agora pega e arma eles, onde eles aprenderam o manuseio de espada e de escudo? Onde? E eu quero aplicar algo na sua vida que eu acredito. Essas armas que o Senhor colocou neles não foram armas de bronze, nem de prata, nem de aço e nem de ouro. Armas espirituais. Porque se fosse a arma física, eles não iam ter medo de lutar, porque eles estavam armados. E com Deus, já diz uma música, ninguém explica Deus. Deus conhecia esse povo e sabia que se deixassem eles irem pelo caminho mais fácil, eles iam ver a guerra e iam correr. Porque a minha mãe tem o costume de dizer, evangelista, tudo que vem fácil, vai embora fácil. Tudo que vem sem sacrifício, vai embora fácil. Você já viu aquele povo que só murmura, quando você vai ver a vida deles, é tudo fácil. Agora quando você vê alguém agradecendo pelo mínimo, ele sabe o valor daquele mínimo que ele recebe. Eu vejo um povo aqui correndo atrás do sol, saindo do sol, eles correm para o sol, porque eles sabem que o sol aqui dura pouco. Mas se eles bem soubessem e meditassem na palavra de Deus, eles iam entender que o choro vai durar a noite inteira, mas ao amanhecer vem a alegria. E a Bíblia vai dizer no livro de Malaquias: e nascerá o sol da justiça, e na orla do seu manto vem cura e vem salvação. Mas é porque o povo, pastor, e você que está aqui, quando chega na Suíça, não olha para o sol da justiça, você olha para aquilo que você pode escavar, prosperar, enriquecer. E sabendo você que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir. Então, quando as lutas baterem na sua porta, aprenda uma coisa: Deus está te conduzindo pelo caminho mais longo, rodeado de rochas. E muitas das vezes você vai olhar e não vai ter esperança. Mas fica tranquilo, Deus está te treinando, Deus está te capacitando, Ele está te entregando armas espirituais que a terra não consegue ver. Mas nós costumamos, apóstola, andar muito na carne, querer as coisas da carne e esquecendo que isso aqui é passageiro. O salmista Davi já dizia que ele era peregrino sobre a face da terra,
Quando ele viu que a salvação dele estava em risco, que a família dele estava em risco, ele disse: Senhor, pode arrancar tudo, pode arrancar a coroa, pode arrancar o cetro, pode arrancar todo o reinado, todo o poder que o Senhor me deu na terra, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. E ele disse: Senhor, te peço um pouco mais ainda, renova em mim a alegria da salvação. Renova em mim a alegria da salvação. O que você tem pedido a Deus em meio às lutas? O que você tem pedido a Deus para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para o seu próximo? O que você tem pedido para você quando vem a luta? Senhor, eu preciso de dinheiro. Eu sei que nós precisamos de dinheiro, irmão, porque temos que pagar imposto, pagar água, pagar luz, as despesas. Mas quando olhamos para as coisas do céu, a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse povo aqui experimentou tanto o milagre de Deus, mas ao mesmo tempo a ingratidão bateu na porta do coração deles. Quando eles viram a dificuldade, eles olhou para Moisés e disse: Moisés, você nos trouxe até aqui para que nós morramos? Para que perdêssemos os nossos filhos, as nossas esposas, perdêssemos tudo? Por que você não nos deixou lá? Por que, Moisés? Porque nós temos aquela velha mania de achar que tudo vai bem porque somos cristãos. Mas a Bíblia vai dizer: revestivos de toda a armadura, para que podeis suportar os dias maus. E o dia mau, ele sempre vai chegar na porta do crente. Ele sempre vai bater. De uma forma ou de outra, você sempre vai passar uma dificuldade. E onde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Não foi fácil para Davi, como a apóstola disse, mas muitas das vezes nós queremos o título, mas não queremos pagar o preço do título. Muitas das vezes Deus nos coloca numa terra prazerosa, apóstola, e não desfrutamos dela. Aí Deus fala: sabe o que? Você vai ver o que é deserto. Eu quero aplicar algo aqui. Aqui na Suíça, você pode cumprimentar, você pode pegar na mão, você pode dar um abraço. E quando você pega uma intimidade, aí você pode dar mais um abraço ainda. O suíço é meio assim, mas quando ele pega uma confiança e você te conhece, ele te abraça, ele te chama para ir para a casa dele, te chama para tomar um café. Eu tive lá na Alemanha, não foi uma nem duas vezes. A irmã estava aqui na terra que manda leite e mel, aí agora está lá na Alemanha. A cultura da Alemanha na Alemanha não se abraça. Na Alemanha não pode ficar com muito nhenhenhezinho, não. Na Alemanha tem horário para poder dormir. Aqui na Suíça também tem. Mas só que na Alemanha é mais rígido ainda. Mas aí, quando está na terra que manda leite e mel, que está atravessando, viveu muitos milagres, a gente reclama, a gente não quer. Aí Deus vai falar assim: está na hora de fazer calo na garganta, está na hora de fazer calo no joelho, está na hora de fazer mais calo nas mãos. É assim que Deus faz, irmãos. Se você não for pelo bem, se você não for pelo amor, você vai pela dor. E imagine bem esse povo, a maratona que eles fizeram. E quando eles acabaram de atravessar, eles sentiram o que? Sede. O que eles depararam com a ingratidão deles? Com os poços de Mara. Se você não for, te aconselho a fazer este caminho. É maravilhoso, apóstolo. 2021 foi o último ano que eu fui lá. 2022 na nossa caravana não foi. Quando você acaba de fazer todo o percurso evangelista, você vai bater de frente com os poços de Mara, água salgada. Um Deus que te fez correr, atravessar o mar, já não podia te esperar emmanhada com água doce?
Você é fruto das suas escolhas do passado. O que você semeou, você vai colher. Aí eles deparam com os poços de Mara, mas Deus é misericordioso, e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã. Eles se deparam com os poços de Mara, mas o Senhor, o mesmo que futuramente, que pode voltar também ao passado, foi o Deus que fez com que as águas ficassem doces para que eles bebessem. Este povo viu muitos milagres, mas eles continuaram a murmurar e a questionar. E no versículo seguinte, um Deus que faz com que Moisés, no meio da saída, lembra de pegar os ossos de José, não vai lembrar daquilo que você precisa? Se as aves do céu se vestem tão bem e não preocupam com o que comer, com o que beber, faça ideia os filhos de Deus. Mas você já viu alguma ave reclamar? Mas nós humanos temos a mania de reclamar, de murmurar, de não obedecer à liderança que Deus constitui sobre nossas vidas. Você está achando porque você tem um bom salário aqui na Europa, que você é formado nisso e naquilo, que pode muitas das vezes saber até mais do que apóstolo, do que o pastor, do que nós evangelistas? Você está enganado. Você pode ter tudo isso, mas você não pode esquecer que Deus constituiu a autoridade sobre a sua vida, e temos que obedecer. É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Aí lá no livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele foi para uma batalha, pastor, e chegando naquela batalha, ele venceu aquela batalha. E Davi, ele nunca foi em uma batalha sem antes consultar a Deus. A única vez que Davi fez algo sem consultar a Deus foi quando ele intentou no coração dele fazer algo prazeroso para Deus, pegar a arca e colocar uma Ferrari, uma Lamborghini, uma BMW. Aí o chumbo grosso caiu para o lado de Davi, e na consequência ainda matou Uzá, que ainda tentou ajudar Davi. Então não queira fazer algo para Deus sem que ele confie. Não queira dar jeitinho nas coisas de Deus, porque com Deus é assim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Aí a Bíblia vai dizer que Davi foi para essa guerra, e quando ele volta dessa guerra, juntamente com aqueles que estavam na casa de Adulão, junto com ele na caverna, a Bíblia vai dizer que quando eles voltam, os animais já não estavam lá, as casas já estavam todas ateadas a fogo, as mulheres e os filhos não estavam lá. A Bíblia vai dizer que Davi muito se angustiou, porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Mas este mesmo povo, que não era nada para a sociedade, começou a fazer parte do exército de Israel. A Bíblia vai dizer que eles se amargurou muito e também chorou, e no meio dessa amargura nasceu uma grande ingratidão. Eles intentaram um com o outro, dizendo: vamos apedrejar Davi. Mas espera aí, Davi também perdeu as esposas deles, ou não perdeu filho, porque na época ele não tinha filho. Davi também perdeu gado, perdeu casa. Mas só que Davi não deixou que a amargura, a ofensa, o ódio entrasse no coração dele. O mal dessa geração, evangelista, é que gosta de guardar o rancor. O irmão pisou na pontinha da unha dele, falou uma coisinha, ele já começa a amaldiçoar o irmão. Se o líder deu uma ordem, quem ele pensa que é? Se o pai ou se a mãe falou alguma coisa, não honra o pai, não honra a mãe. Você fazendo isso,
você está fazendo parte dos ofensivos que guarda rancor, que guarda mágoa, e sabe o que vai acontecer? Você nunca vai vencer uma batalha. Você sempre vai ficar prostrado, vendo o seu irmão prosperar, o seu irmão seguir adiante. Na China, quando você comete um homicídio, você carrega o cadáver nas suas costas. E trazendo para a realidade, a Bíblia vai dizer que aquele que difama o seu irmão às escondidas, eu, o Senhor, destruirá. E a Bíblia vai dizer que quando você fala mal do seu irmão, você está cometendo um homicídio. Então você está carregando o seu irmão nas costas. É por isso que muita coisa não anda na sua vida. A mágoa, o ressentimento, o rancor. É por isso que você vê as pessoas prosperando, prosseguindo. E você está parado. Porque você está com a ingratidão. A ingratidão gerou a amargura que gerou a ofensa. Foi o que aconteceu com este povo. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. E quando a gente se fortalece no Senhor, o inimigo pode até achar que ganhou por um breve momento. Porque a Bíblia vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor, buscou a direção de Deus, e ele levantou, foi lá e pegou tudo que pertencia a ele e ao povo que estava com ele. Será que nessa madrugada você pode fortalecer no Senhor, liberar perdão para aquele que te magoou, liberar perdão, deixar a ofensa de lado e dizer: eu vou seguir o meu caminho com Deus, eu perdoo esse irmão, eu perdoo essa irmã, essa situação a partir de hoje eu tenho domínio sobre ela, ela não vai mais me dominar. Sabe por quê? Eu e você, nós somos embaixadores do Evangelho. Uma certa feita, eu estava tirando o visto dos Estados Unidos, o cara me perguntou assim, estava na entrevista: mas você é o quê? Eu peguei e falei assim: eu sou embaixador. O cara: mas como assim embaixador? Eu falei: embaixador do Evangelho, ministro do Evangelho. Eu prego a palavra do Senhor em cadeias, para que o demônio caia por terra, para que haja cura, para que haja libertação. Aí o senhor imagina bem, um representante do céu, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Aí você não vai ser, como o pastor cantou, além do Rio Azul. Eu quero te ver lá. Amém. Eu quero te ver lá. As ruas são de ouro e de cristal. Não vai haver morte, não vai haver ofensa, mas você tem que perdoar. Eu tenho que perdoar. Nós temos que fortalecer no Senhor. Este é o segredo. Este é o segredo. Não tem outro segredo, não tem outra arma a não ser o amor pela vida do próximo. A Bíblia diz que quando você vê o seu próximo passando por necessidade e você não faz nada, você já pecou contra os céus. Quantas das vezes você viu? Quantas das vezes você julgou? Quantas das vezes a gente que sai lá do Brasil, no seu pensamento, às vezes na sua palavra, com seus amigos, com suas amigas: evangelista Márcio veio aqui só por causa do dinheiro. Por que também você veio morar nessa nação e não ficou na sua nação? Por quê? Me explique, irmãos. Se nós viemos aqui só por causa do dinheiro, por que você veio casar e morar aqui, ter filhos aqui? Por que você não ficou na sua nação? Não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe, evangelista. Isso é sério, irmãos. Você julgar o seu irmão, a sua irmã, falar pelas costas dele. A apóstola Rita não precisa que dê dízimo e dê oferta, não, porque ela já tem uma condição maravilhosa, o dinheiro dela sustenta tudo. Rasga a Bíblia, então, trazer os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Ela pode até ter condição, mas você não vai cumprir o seu mandamento onde você congrega, não. É a Bíblia, irmãos. É a ingratidão que gera isso. A ingratidão, ela pinta uma imagem, uma rotulação, pastor, que a gente acha que a gente é o dono de tudo, o dono da verdade, que a gente é o melhor de tudo. Não é não, irmãos.
Existem pessoas que têm mais verdade do que nós, que têm mais transparência, que têm mais sinceridade, muito mais do que nós. É uma vigília com propósito, é para falar de Davi. Aleluia. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. E sendo ele rei, ele também tentou dar um jeitinho. Ele pegou o seu melhor amigo e colocou na frente da batalha. Porque ele sabia, se o amigo dele soubesse, ia dar ruim para ele. Mas só que você pode esconder do homem, mas de Deus você não esconde não. Porque Deus vai colocar um profeta na sua frente, vai contar uma parábola para você, e você vai achar que é o cara, e o profeta vai contar o dele e vai falar, essa pessoa é você. É a Bíblia, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer também que quando Urias voltou da batalha, vai dizer que Deus, cujo coração Deus tocara, todos foram para a sua casa. Aí o que Urias fez? Não vou para casa não vou cuidar da minha esposa não, da minha família não, eu vou ficar aqui na porta da casa do rei. Fica, sem fazer aquilo que Deus mandou fazer do jeito certo, sem honrar a sua casa, sem honrar o seu ministério, sem honrar aquilo que é de devida ordem, para você ver o que vai acontecer. Um grande estrago. E isso é o que tem acontecido. É mulher, pastor, querendo fazer o papel de homem. É o homem querendo fazer o papel da mulher. É o filho querendo fazer o papel do pai. É o pai querendo fazer o papel do filho. E por aí vai, uma desordem. Porque um quer competir com o outro. Mas aí eu vou lá no primeiro grande sinal de Jesus, para que os discípulos crescem nele. A Bíblia vai dizer que em um país machista que é Israel, Maria dá uma ordem. Maria diz bem assim, Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus fala, o que tem eu contigo, mulher? Aí na chegada da minha hora. Aí ela vira para um tanto de homem e fala assim, fazer tudo quanto ele vos mandar. Viram as costas e foi curtir a festa. E ele fez. Mas o interessante é que ela deu uma ordem, mas ela obedeceu o Senhor. Glória a Deus. Vai fazer tudo o que ele vos mandar. Eu tentei ajudar, mas eu sei que ele vai ouvir, porque eu conheço o filho que eu tenho. Ele é um filho de honra. E ele sabe, se esse povo for embora daqui para o início de uma grande família, vai ser uma grande tristeza para essa família, porque o povo vai virar e falar, fui no casamento de fulano e ciclano e o vinho acabou. Aí Jesus pega, no tempo dele, ele faz a transformação. Aí depois que ele faz a transformação, é que os discípulos começam a crer nele. Mas só que os serventes, os servos que estavam lá, creu primeiro do que os discípulos. Nem precisou andar com Jesus não. E obedeceu uma mulher. E depois obedeceu Jesus. A quem você tem obedecido? Você tem quebrado os princípios? Ou tem colocado tudo em ordem? Que você entenda nessa noite, nessa madrugada, coloca tudo que está em ordem na sua vida, para quando vier a dificuldade, você não reclamar, você entender que você está passando por aquilo, é porque você vai atravessar o mar da forma correta, e quando você vê a guerra, você não vai voltar para trás, porque você vai continuar com os seus joelhos clamando, dizendo, eu sei que o mar vai abrir, e quando eu atravessar o mar, vai ter água potável, vai ter o poder de Deus, e todos aqueles que não acreditaram, vai ter que começar a crer, porque o Senhor fez o milagre. Aquilo que é impossível para mim, se torna possível para Deus. Deus é especialista em fazer milagres, mas Ele também quer usar eu e quer usar você. Mas limpe o coração. Vamos limpar os nossos corações e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Arranca tudo, mas não arranca a sua presença. Aleluia. Senhor, tira tudo. Glória a Deus. Mas não retira o teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor, a alegria da salvação. Você vê, quem é salvo, irmão, anda sorrindo para lá e para cá. O povo endoida com o nosso crente aqui nessa Suíça.
vê o pozinho para cima e para baixo, e frio caindo, neve caindo, e nós estamos sorrindo. Está longe de casa, coração sorrindo. E às vezes eles estão perto, tem tudo, e não está sorrindo. É porque que precisa eu aprender o idioma local e falar com eles. Jesus salva, Jesus pode te dar uma alegria, Jesus pode tirar toda a angústia que há em você, Jesus pode te fortalecer, mas muitas das vezes nós não preparamos para isso. Amém? Amém. Mas nessa madrugada eu acredito que Deus falou tanto comigo, tanto com você, e vai continuar falando através do pastor e através do evangelista. Eu quero fazer uma oração para a sua vida neste momento. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Pai, nos ajude, Senhor, a fortalecer tão somente no Senhor. Nos ajude a buscar o Teu reino e a Tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nos ajude, Senhor, quando vier a luta, vier a provação, meu Pai, nós não olhemos para trás e nem nos murmuremos, Pai, que não haja em nós amargura quando vier a dificuldade, mas todavia possamos fortalecer no Senhor, ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque nós sabemos que o Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos guiar. Mas assim como Moisés disse: Senhor, eu prefiro a Tua presença, porque a Tua presença me dá descanso. Que possamos ter a Tua presença em nós, porque a Tua presença, meu Pai, em meio às dificuldades, em meio às lutas, ela nos traz descanso, ela nos traz paz. Ah, Senhor, cumpra-se em nós a Tua vontade, renova em nós, meu Pai, nesta madrugada, a alegria da salvação, meu Pai. Cria em nós, meu Pai, um espírito inabalável, que possamos, meu Pai, dizer: nós somos vestidos e revestidos com a armadura do Senhor. Nos dias maus nós suportaremos, porque nós somos embaixadores, representantes do céu, meu Pai, não só aqui nesta nação, mas onde nós pisarmos, nas plantas dos nossos pés, meu Pai, nós governaremos, nós teremos pão para dar, Senhor, pão para saciar a fome de todas as nações. Assim, meu Pai, como José, meu Pai, o Senhor colocou na mão dele o governo, meu Pai, do pão, o governo de saciar a fome do povo, meu Pai. Assim será em nossas vidas, porque nós temos habitado em nós o pão vivo que veio do céu, e em nós ele se multiplicará, gerando vida, gerando saúde, gerando cura, gerando milagre. É assim que eu oro e libero essas palavras sobre a vida de cada um dos teus que se encontra aqui. Visita, meu Pai, os familiares, a parentela de cada um dos teus filhos e filhas que se encontra nesta vigília. Ah, meu Pai, dá o livramento, cumpra-se a Tua palavra, que se nós cremos, nós e a nossa família servirá ao Senhor Jesus. Nós cremos, meu Pai, nós cremos que nós e nossa família Te servirá, meu Pai. Ah, Senhor, nós, meu Pai, meditaremos na Tua palavra de dia e de noite, e através dela nós prosperaremos, teremos paz, teremos vida, teremos saúde, meu Pai. E quando, meu Pai, as provações vier, quando as tentações vier, nós diremos: guardamos a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti e nem pecar contra o próximo. Que um coração generoso, a partir de hoje,
seja restaurado, renovado, meu Pai, e colocado em nós um coração generoso. Ele é fértil, meu Pai, que haja um milagre da fertilidade e da multiplicação sobre a vida de cada um que está aqui. O Senhor nos deu pão, meu Pai, e ele se multiplicará na vida do nosso próximo, na nossa casa, e onde nós pisarmos a planta dos pés, nós governaremos como embaixadores, representantes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo sobre essa terra. É esta minha oração sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Peço ao Senhor, tome a apóstola Rita em tuas mãos e o Pedro em tuas mãos. Pai, dê a eles sabedoria, dê a eles uma nova unção, meu Pai, para administrar este ministério, para guiar o teu rebanho, meu Pai, pelo caminho da cura, pelo caminho da libertação, pelo caminho da salvação, meu Pai. Dê a eles, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda eles, livra-os de todo mal, anula com toda inveja, com todo olho gordo, com toda reza e oração contrária. Que a bênção do Senhor, a que não acrescenta dores, estejam sobre eles e sobre todos que estão aqui. Aquele que concorda, diga amém. Louvado seja Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Apóstolo Rita.